porque eu entendi que nós precisávamos dessa mensagem hoje. Eu orei muito por ela, e eu clamo para que o Senhor fale conosco nessa mensagem, e que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz de Deus enquanto o Senhor fala conosco. Pode ser? Mas não vamos deixar de usar a Bíblia mesmo assim. Por isso que eu quero que você pegue a sua Bíblia para a gente poder estudar juntos ela neste momento. O título da minha mensagem é Enquanto Ele Não Vem. Ele quem? Claro, nós acreditamos na volta de Jesus, é o nosso desejo. E eu acredito que Deus escolheu a minha geração, a nossa geração para voltar. Eu acredito que está muito perto. Quando será, pastor? Eu não sei. Mas eu sei que enquanto Ele não vem, eu preciso fazer algumas coisas. E eu quero trabalhar isso com você essa manhã. E eu espero muito que o Espírito Santo fale ao seu coração neste momento. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Vamos começar no livro de Mateus, capítulo 24. Rapidamente aqui trabalhar o contexto dessa história tão conhecida. Mateus 24. Mateus 24, conhecido o sermão profético de Cristo. Vamos ler o verso 3. Diz assim: Jesus tinha saído do templo e se dirigiu ao Monte das Oliveiras, um lugar que ele ia com muita frequência. E em Mateus capítulo 24, versículo 3, ele recebe os seus discípulos com uma pergunta. Os discípulos perguntam algo para ele. Olha o que pergunta, diz assim, verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram. Qual foi a pergunta? Senhor, diga-nos o quê? Quando? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. E nos diga, Senhor, qual sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Pergunta dos discípulos era: Senhor, quando que isso vai acontecer? Jesus estava falando para eles sobre dois acontecimentos. O primeiro era a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. O segundo seria relacionado à sua vinda. E aí os discípulos perguntam: Senhor, quando? Porque essa questão do tempo é algo que mexe com o nosso coração. Nós gostamos de saber quando. Vamos sair para jantar? Vamos. Quando? Você vai na minha casa? Vamos. Quando? A gente quer saber a data. Os discípulos queriam saber a data. E aí Cristo, depois de trazer todo o seu discurso, o capítulo 24 e o capítulo 25, Jesus está dizendo todo esse discurso para responder essas duas perguntas. Tudo que acontece em seguida é Jesus tentando mostrar. E Jesus quer tirar deles a necessidade de saber a data. Durante a história, quantas e quantas vezes pessoas marcaram data para a volta de Jesus e todas elas se decepcionaram. Porque não era esse o princípio. Não era esse o desejo de Deus. Ele não quer saber quando. Ele vai voltar, essa é a promessa. Tanto que quando ele começa a responder sobre os sinais, ele diz assim: olha, quando vocês virem falar de guerras e rumores de guerra, quando vocês virem a fome, quando todos os sinais começarem a acontecer, é simplesmente para você entender que você está no caminho certo. Porque você está indo para um objetivo final, e quando você vê os sinais, você fala assim: está vendo? Eu estou no caminho certo. Mas o sinal não é simplesmente para dizer assim: olha, quando acontecer a queda das estrelas, um mês depois Jesus... Não, o sinal é simplesmente para te mostrar de que Ele prometeu e Ele vai cumprir, Ele está controlando o tempo. Mas às vezes a gente fica preocupado demais. Vou marcar uma data, sendo que existe algo para se fazer enquanto você espera. A questão não é esperar, a questão é o que você faz enquanto você espera. Porque nós não gostamos de esperar nada. Ninguém gosta de esperar. Essa semana eu estava voltando de viagem, fiquei preso na estrada lá algumas horas. Um acidente lá na Dutra, fiquei preso. Horrível esperar. A hora não passa, as coisas, sabe? É horrível. Mas o que você faz enquanto espera? É isso que a gente precisa conversar um pouquinho. Quando Jesus começa a falar um pouquinho sobre o seu discurso, ele conta logo em seguida, nesse capítulo 24 e 25, 4 parábolas. Alguns até dizem que são 5, mas oficialmente são 4. 4 parábolas contadas por Jesus. E você conhece as 4 parábolas, eu não quero contá-las para vocês, que vocês já conhecem. Mas esses dias eu estava lendo um livro de George Knight, e ele apresentou uma interligação entre essas 4 parábolas que me chamou muita atenção.
Porque sempre que Jesus contava uma parábola, tinha uma lição por trás, é ou não é? E essa lição que tinha por trás tinha o objetivo de demonstrar de fato algo que deveria as pessoas entenderem sobre esta parábola. E as 4 parábolas tinham um objetivo, tinham um propósito a ser ensinado. Quais são esses propósitos baseados nessa parábola? Vamos ver rapidamente aqui. Se você for aqui, a primeira parábola está lá no versículo 32, que é a famosa parábola da figueira. E aí Jesus começa dizendo, olha, aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que está o quê? Próximo verão. Olha a parábola da figueira. O que Jesus quer ensinar quando ele conta essa parábola? O que ele quer ensinar? Ele quer ensinar o que está lá no finalzinho da parábola, no verso 43. Ele quer ensinar a importância dos filhos de Deus estarem vigiando. O objetivo da primeira parábola que Jesus conta é mostrar para eles assim, olha, vigiem, estejam atentos, observem, vigiar. Essa é a primeira parábola. Nós encontramos isso através do verso 44. Por isso, estejam vocês também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. Primeira parábola. Na segunda parábola, nós encontramos a parábola do servo bom e do servo mau. Essa parábola está lá no versículo 45, que diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado os demais servos para lhe dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados? Interessante que na segunda parábola, Jesus também veio para ensinar a importância de você, o quê? Vigiar. A segunda parábola também teve o mesmo objetivo, da importância de você estar atento, mas aqui Jesus também acrescentou que além de vigiar, você também deveria ser o quê? Fiel e obediente ao seu Senhor. Olha aqui para mim, está claro até aqui? Primeira parábola, o objetivo de Jesus era para que possamos fazer o quê? Vigiar. Segunda parábola, vigiar e ser fiel e obediente. Aí nós temos a terceira parábola. A terceira parábola, uma das mais conhecidas. Eu já preguei sobre essa parábola aqui, pastor Lucas já pregou sobre essa parábola aqui. Temos ouvido muito sobre essa parábola, e a parábola é a parábola das 10 virgens. E na parábola das 10 virgens, nós conhecemos a parábola. O objetivo principal de Jesus ao ensinar essa parábola é para nos ensinar o quê? Vigiar. Você está entendendo a sequência? Todas as parábolas têm o mesmo propósito, nos ensinar a importância de estarmos atentos. Mas ele acrescenta, além de vigiar, na parábola das 10 virgens também é importante que tenhamos o quê? Porção dobrada do Espírito Santo. Porque as 10 virgens tinham lâmpada, as 10 virgens tinham azeite, as 10 virgens estavam esperando, as 10 virgens dormiram. Mas somente 5 tinham a porção dobrada. E só entrou para encontrar com o mestre aquelas que tinham porção dobrada. Primeira parábola, vigiar. Segunda parábola, vigiar e ser fiel. Terceira parábola, vigiar, mas também ter o quê? Porção dobrada do Espírito. Quarta parábola, parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, um senhor dá para os seus servos alguns talentos, cada um nas suas características, para que eles pudessem investir os seus talentos. E nós sabemos que no final da parábola, o objetivo de Jesus ao contar essa parábola era para que eles o quê? Vigiassem. O Senhor vai vir. Só que além de vigiar, eles também tinham que fazer o quê? Multiplicar. Também tinham que usar os seus dons e os seus talentos para o Senhor. 4 parábolas, as 4 parábolas com o mesmo objetivo, da importância de você estar atento ao tempo, de você estar vigiando, de você estar preparado, mas também colocando características que nós precisamos ter enquanto esperamos. O que Jesus está dizendo é, não espere simplesmente, espere fazendo, esperem ativos, esperem com propósito. A minha pergunta para você nessa manhã é, o que você faz enquanto espera? O objetivo de Cristo é que você entenda que é importante vigiar, que você entenda que é importante estar atento, observar os sinais, perceber o que está acontecendo. É importante você estar preparado, mas é importante você estar realizando algo para o Senhor enquanto você espera. A
palavra de Deus nos diz no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, assim: o Senhor não demora em quê? Em cumprir a sua promessa, como alguns julgam assim. Ao contrário, Ele tem sido o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém o quê? Mas que todos cheguem ao arrependimento. O objetivo de Jesus na sua demora é sendo paciente com você. A minha pergunta é: você tem sido paciente? O Senhor não veio ainda, faz 2000 anos que eu aguardo a volta de Jesus. Então você está velho mesmo, hein? 2000 anos? Não, você tem uma vida para aguardar a volta de Jesus, mas enquanto você espera a volta dele, enquanto você tem essa vida, você precisa entender que Ele tem sido paciente com você. Paciente. Talvez um dos livros mais importantes para falar sobre a nossa postura enquanto esperamos é o livro do Apocalipse. Não é um livro fácil, eu reconheço, mas é um livro que tem uma importância muito grande. Não foi o último livro escrito da Bíblia, o último livro escrito da Bíblia foi João, mas Deus conservou João bem e vivo para que ele pudesse apresentar para nós esperança. O livro do Apocalipse ele tem um papel muito importante no tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você gosta de estudar acerca das profecias bíblicas, mas é transformador estudar sobre profecias bíblicas. A serva do Senhor tem uma frase que ela diz assim: as solenes, desconfigurou ali, acho que é a letra. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente dos filhos de Deus. O primeiro lugar. Deus espera que as solenes mensagens que foram apresentadas sejam colocadas em primeiro lugar. Interessante. Se você for ao livro do Apocalipse, você vai encontrar ali a nossa identidade como adventista. Pastor, quem é adventista? Adventista é aquele que de fato faz o quê? Aguarda, espera, anuncia, ama e apressa a volta de Jesus. No livro do Apocalipse nós encontramos em alguns capítulos alguns pontos da nossa identidade. Está claro até aqui? Primeiro, em Apocalipse 10 nós encontramos a nossa certidão de nascimento. Porque lá em Apocalipse 10 tem a história do João e o livrinho, né? Lembra dessa história? Que ele comeu e na boca era o quê? Doce, mas quando caiu no estômago, amargo. Nós encontramos aí essa história. Aqui nós temos a nossa certidão de nascimento. Em Apocalipse 12 nós temos a nossa história. Porque ali é apresentado em Apocalipse 12 como que Deus foi cuidando da mulher. Quem é a mulher? A igreja durante todo esse tempo. Apocalipse 14 nós temos a nossa mensagem. O que está em Apocalipse 14? As 3 mensagens angélicas. É a nossa mensagem que precisa ser apresentada. Está lá em Apocalipse 14. E Apocalipse 21 que apresenta o novo céu e nova terra. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21 é a nossa esperança. Nós encontramos Deus revelando aos seus filhos características para que você tenha certeza de que você está no caminho correto daquele que espera. E é apresentado aqui. Agora, se você me perguntar, pastor, qual é o texto que apresenta o centro do livro do Apocalipse? Aí está lá em Apocalipse 12, 17. Terminando de contar a história de Deus cuidando da mulher, aparece o versículo 17 de Apocalipse 12, que diz conhecidamente o texto: o dragão irou-se contra a mulher e contra o descendente da mulher. E quem são eles? Os que guardam, os que obedecem o quê? Os mandamentos de Deus e fazem o que mais? Tem o testemunho de Jesus, que nós sabemos que é o Espírito de profecia. Interessante. O centro do livro do Apocalipse vem mostrar algo que é muito sério. Que Deus protege a sua igreja. Sim ou não? Deus coloca a sua mão sobre a sua igreja, mas que o inimigo também tentaria destruir a igreja. O que nós encontramos em toda a Bíblia, e mais claramente no livro do Apocalipse, é que nós vivemos um grande conflito. Eu até fiz questão de colocar a capa do livro, O Grande Conflito, aqui.
porque eu tenho aconselhado isso. Eu acho que chegou um tempo que nós precisamos ler mais este livro. Eu conheço muita gente que fala assim: pastor, eu nunca consegui ler o Grande Conflito inteiro. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu até queria fazer uma proposta para você. Se eu começar a fazer online um estudo dirigido do livro Grande Conflito, você participaria comigo, não? Para a gente estudar juntos, para tirar as dúvidas e aprendermos mais sobre este livro. O que você acha? Pode ser? Eu vou trabalhar para a gente poder. A gente precisa, amigo. Sabe por quê? Porque nós estamos em guerra. Tá mesmo, pastor, lá na Ucrânia. Não, essa é uma, mas a guerra que nós enfrentamos, amigo, diz a Bíblia, que é contra as potestades deste mundo, contra os poderes das trevas. A luta é grande. E aí a minha pergunta, amigo, enquanto você espera e enquanto enfrentamos essas batalhas, é o que fazer? Estamos em guerra. E o que fazer enquanto estamos em guerra? Qual deve ser a nossa postura como cristãos no tempo que nós estamos vivendo, em que você precisa estar de fato fortalecido no Senhor? E eu quis trabalhar aqui o final da minha mensagem com 3 pontos que para mim são muito importantes. Poderia citar vários outros, mas neste momento, amigo, eu sei que você já conhece esses 3 pontos, mas eu senti o chamado do Espírito Santo para falar para a minha igreja, para você que nos assiste aí pela internet, para você que a sua mensagem vai chegar para alguém. Você precisa estar atento. Estamos em guerra, mas enquanto estamos em guerra, o que fazemos? Estamos aguardando a volta de Jesus, mas o que fazemos? E eu coloquei 3 conselhos pastoral do meu coração para o teu coração, para este tempo que nós estamos vivendo. Vamos lá para eles? Primeiro, estamos em guerra. O que fazer? Primeiro, precisamos, preste atenção, precisamos ser mais, o quê? Intensos na vida espiritual. Olha aqui para mim. Não fica bravo com o pastor de vocês não, que eu amo vocês e oro por vocês. Ficar bravo com o pastor é pecado. Olha aqui para mim. Tem gente brincando de ser cristão. Só que o diabo não brinca de ser diabo. Amigo, chegou um tempo, estamos em guerra, Jesus está voltando, e nós precisamos ser mais intensos na nossa vida espiritual. A palavra de Deus é clara em dizer assim: buscar-me-eis e o quê? Me achareis mais se fizer o quê? Se me buscar. Se você não buscar, tu não vai achar, irmão. Busque o Senhor, a palavra de Deus é clara: buscai o Senhor enquanto se pode. Buscar-me-eis e me achareis. Mas se você me buscar de todo o coração, busque o Senhor de coração. E como eu faço isso, pastor? Estava lendo um livro desse autor, bem interessante. Olha essa frase: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. É ou não é verdade? As pessoas perderam o medo de ir para o inferno, sabia? Tem gente que está indo sorrindo. Amigo, cuidado, estamos em guerra. E o inimigo tem usado as suas ferramentas com força para que você se afaste dos princípios de Deus. E amigo, nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos. Eu costumo dizer que nós vivemos um tempo de intensivo versus supletivo. Para algumas coisas nós somos intensos, para outras coisas nós fazemos supletivo. Para as nossas coisas nós somos intensos, durante a semana nós somos intensos, com as coisas que nós queremos nós somos intensos. Eu me preocupo quando eu enxergo, e desculpa igreja, mas eu preciso mostrar isso para você. Eu me preocupo quando eu enxergo alguns pais que estão preparando os filhos para o sucesso, mas não estão preparando os filhos para o céu. Aí um monte de filho perdido aí, porque o dinheiro por curso de inglês não vai faltar, para a melhor escola da cidade não vai faltar, mas para
ir para o céu, amigo. Nós precisamos ser mais intensos na nossa vida espiritual, porque a nossa guerra é espiritual. Pastor Enoque de Oliveira, saudoso, ele tinha um sermão que ele falava sobre a trindade materialista. Ele dizia que nós hoje buscamos a trindade materialista. Para ele a trindade materialista era móveis, imóveis e automóveis. E ele dizia assim: enquanto as pessoas buscam móveis, imóveis e automóveis, nós esquecemos das coisas que nós de fato precisamos. Acho que se ele tivesse hoje, ele iria dizer que nós buscamos talvez roupas, diversão e viagens, ou buscamos entretenimento, sei lá, não sei, amigo. Vivemos num tempo em que somos intensos nas nossas coisas, intensos naquilo que achamos que é mais importante para nós, mas fazemos supletivo das coisas de Deus. Aí a lição da escola sabatina é um resuminho na sexta-feira à noite para dizer que fez. O culto é rapidinho porque precisa acontecer. A Bíblia é aberta no sábado pela manhã. Quando abre? Amigos, vivemos em guerra e precisamos estabelecer a nossa prioridade. E a Bíblia é clara: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Nós não somos deste mundo, irmão. Interessante. Ouvi esses dias que um conselho para você ter tempo com Deus diário para ficar claro: meditação lida, Bíblia estudada, lição sublinhada, Ellen White aprofundada e joelhos dobrados. Legal ou não? Meditação lida, Bíblia estudada, lição sublinhada, Ellen White aprofundada e joelhos dobrados. Amigo, a nossa luta precisa ser que nem o maná, é diário. O que eu comi ontem não serve para hoje não, eu tenho que comer de novo. Você não fica 2 dias sem comer? Não fica. Não, pastor, eu faço jejum intermitente. Não tem problema. Mas você vai escolher algo, amigo, e se na sua espiritualidade busque não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo. Interessante. Agora, olha essa frase do livro Parábolas de Jesus, que eu achei incrível. Olha o que a serva de Deus diz assim: não há perigo de que o Senhor despreze as orações de seu povo. O perigo está em que desanimem na tentação e prova e deixem de perseverar em oração. Vou repetir: não há perigo de que o Senhor não escute as orações que você faz, mas o perigo é de que você desanime de orar, de que a prova te tire o brilho da vida, de que as tentações, de que as provações te façam perder o foco daquilo que de fato é mais importante. Querida igreja adventista de Botafogo, igreja que eu amo, estamos em guerra. E enquanto tratarmos nessa batalha com passividade, seremos derrotados. O Senhor quer nos levantar. Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. Sabe o que é isso, não? Cristãos que abaixaram a guarda. Ele vigia atentamente. Eva foi assim, não foi não? Satanás ficou quanto tempo olhando para Eva? Estudando, não foi na primeira tentativa, pode ter certeza disso. Ele ficou analisando e observando, porque ele não lê pensamento, mas pelo olhar ele sabe o que você precisa, o que você quer. E ele ficou olhando Eva e vendo, e aí ele conseguiu encontrar um dia em que ela estava o quê? Com a guarda abaixada. E enquanto ela estava com a guarda abaixada, ele deu a rasteira que até hoje nós estamos tudo sofrendo. Amigos, olha aqui. Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. Se os seguidores de Cristo se lembrassem de que o preço da vida eterna é a eterna vigilância. Vigie. Estejam atentos todos os dias. Porque consagrado não é aquele que trabalha muito para Deus. Consagrado é aquele que é muito trabalhado por Deus. Amém, não? Uau! Possamos entender isso. É por isso, amigos, que Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim. Eu gosto desse texto. Trouxe na NVI, diz assim, venham, Deus falando, venham, vamos refletir juntos. Em outras versões, arrazoemos. Não é isso, não? Venham,
Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías. Venham, disse o Senhor, venham até mim. Vamos raciocinar juntos, vamos conversar, vamos colocar a nossa vida em ordem, vamos acertar a vida, vamos estar em paz comigo. Venham e eu perdoarei os seus pecados, eu transformarei o teu coração, eu darei uma nova vida, eu faço algo novo na tua vida. É o convite. E quando ele fala vem, ele também cita uma outra coisa, e me permita falar isso com você hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, nos orienta a importância de nós congregarmos, amigo. A palavra de Deus diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Em outras versões diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amigo, não deixe de congregar, nós precisamos um do outro. O cristianismo não é sobre nós, o cristianismo é sobre o outro, e a maneira como nós tratamos o outro. Ah, pastor, eu não vou na igreja porque lá tem mentiroso. Você também mente? Ah, porque lá é falso. Você também é? Ah, porque lá, amigo, nós viemos para a igreja porque nós temos um Deus que está e escolheu a igreja para ser o lugar em que os seus filhos se reúnem. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você com todo o coração. No dia que você está em casinha e fala assim: hoje eu vou assistir pela internet, o diabo dá pulinho de alegria, viu? Amigo, nós precisamos estar na casa do Senhor. Tem tanta gente que está aí orando pela sua igreja e não tem a igreja. Tem gente que se reúne debaixo da árvore. Nós temos um templo com ar-condicionado, banquinho, tudo certo. Louve o Senhor, venha para a igreja, irmão. Olha o que diz Joel. Joel tem um texto interessante, ele falando sobre os últimos tempos. Ele diz assim, Joel 2, verso 15, diz assim, toque as trombetas no monte Sião, anuncie um dia santo de jejum, convoque o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos, crianças, até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também, está lá, E vocês sacerdotes que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam essa oração: Deus, não castiga o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o Deus de vocês. Amigos, convoquem para que eles venham, para que eles adorem. Primeiro conselho então, queridos, sejam mais intensos na sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Pois eu digo para você, querido irmão, nós estamos em guerra. E enquanto estivermos apenas confortáveis na nossa jornada, poderemos estar vivendo princípios muito desafiadores nesses tempos que estamos vivendo. O segundo ponto, eu vou falar sobre compromisso com a palavra. Toda vez que eu subo para este púlpito para pregar, eu sinto um peso muito grande, porque eu sei do compromisso que eu tenho ao compartilhar a palavra de Deus com você. E com todo respeito, com todo o amor do mundo, o meu compromisso não é te agradar. O meu compromisso precisa ser em agradar o Senhor. Então vai ter momentos em que nós vamos rir juntos, conversar, aprender, mas vai ter momentos em que nós precisamos ser pastoreados, porque esse é o plano de Deus. De vez em quando Deus tem que vir aqui e dar um chacoalhão na gente, é ou não é? Porque eu prego para mim também, para a gente acordar. E nós temos que ter um compromisso com a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada afiada dos dois lados. A palavra de Deus é a arma que nós temos. Nós estamos em guerra, e o primeiro ponto você precisa ter uma vida espiritual mais intensa. Mas o segundo ponto você precisa ter a arma na mão. Porque se você for para a guerra sem arma, tu vai morrer fácil. Então se você vai para a guerra, você precisa ter o compromisso com a sua palavra.
Porque é essa palavra que vai fazer você lutar as suas batalhas ao lado do Senhor. E precisamos ter compromisso com ela. Para não perder o costume dos coadjuvantes, Zairo, vamos abrir aqui rapidinho no livro de Juízes 17. Rapidinho, abra aí. Juízes 17 vai contar a história de um personagem desconhecido também, que é bem pitoresco. É um personagem bem estranho. Chama Mica. Já viram falar de Mica, não? Na Bíblia? Então vamos ver rapidinho aqui Mica. Juízes capítulo 17. Juízes 17, aparece Mica. Vou só contar rapidinho aqui para vocês a história. Juízes 17, Mica. Mica e os ídolos, está aqui o título, né? Diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse então um dia à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhes foram roubadas, a respeito dos quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor te abençoe, meu filho. Verso 4: porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives. E ele fez uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter um santuário. Aí ele resolveu fazer uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E aí depois chegou um homem levita, pediu abrigo na casa dele, ele resolveu contratar esse levita para ser sacerdote do santuário que ele fez. A história continua depois mostrando que Mica decidiu da cabeça dele que agora ele ia abrir na casa dele um templo. Mandou fazer as roupas do sacerdote porque ele achou bonito. Contratou um rapaz para coordenar, para ser um levita do templo, e botou um monte de ídolo lá. Mas a palavra de Deus era clara: não é assim que funciona. Os ídolos não eram para estar ali. Deus não quer que o Senhor não fazeis para ti imagens de escultura, dizia os 10 mandamentos. Mas Mica falou assim: mas o que tem? O importante é a sinceridade de coração. Quem já não ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Como adventista do sétimo dia, que eu sou há mais de 20 anos, o que mais me chama a atenção nesta igreja, nesta mensagem que Deus me deu a oportunidade de seguir, é porque nós precisamos ter compromisso com a palavra. Tem igrejas que eram sérias, mas estão se perdendo por aí, porque estão se envolvendo com política, estão se envolvendo com teologias que não são bíblicas, estão se envolvendo com situações. Amigo, nós temos que ter compromisso com a palavra. Isaías, ele é muito claro quando ele diz assim: ai dos que chamam mal de bem, o bem de mal. Guardou isso não? Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz são trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e dos que se consideram inteligentes e sensatos. Ai. Aqui ele traz uma advertência clara, séria, para aqueles que acham que eles têm autoridade para dizer o bem ou o mal, eles têm autoridade para dizer o doce ou o amargo, são inteligentes aos seus próprios olhos. Cuidado. Eu até, lendo um texto esses dias, gosto bastante de ler, achei essa citação. Pensei se trazia ou não, mas decidi trazer. A citação diz assim: se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios na demora de Samuel em chegar? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Não se engane, tem atitudes que se parecem corretas, mas não cumpre os princípios imutáveis de Deus. Concorda não?
nós temos que ter compromisso com a palavra. Ah, mas é porque eu gosto assim. A minha pergunta é: Deus gosta? Essa é a vontade de Deus? Porque, com todo respeito, amigos, é hora de nós abrirmos mão da nossa vontade para sermos fiéis à vontade do Senhor. Entenda isso. Terceiro e último conselho: estamos em guerra, e na guerra não podemos ter distrações. Na guerra não dá para brincar, não dá para cochilar. Se cair, morre, é ou não é? Se dormir, morre. Então, cuidado com as distrações. Tem alguém que gosta de ver documentário aí, não? Discovery, essas coisas assim, não? Eu acho que eu estou ficando velho, que eu estou gostando de ver Discovery. Esse tempo atrás eu estava vendo um documentário sobre animais. Olha para você ver, animais. Impressionante. Aí estava tendo um documentário sobre as tartarugas marinhas. Você sabia que a tartaruga marinha tem a boca mais feia do mundo? Depois você olha em casa, viu? Não é que não, eu descobri. É só que coisa mais aleatória, né? Misericórdia. Mas falando sobre as tartarugas marinhas, eu achei um negócio interessante. Quando elas nascem na praia, elas têm alguns segundos para sair dos ovos e ir para o mar. Porque nesse momento elas são completamente atacadas pelos predadores. Os predadores estão ali de olho, esperando a hora de pegar uma delas, porque elas são muito inocentes. Depois que elas entram na água, é muito difícil de ser capturada, porque elas nadam com muita maestria. Mas elas têm segundos ao sair dos ovos e ir para o mar. Se por um segundo ela se distrair, morre. Então elas nascem e saem com as patinhas correndo na areia. Amigo, nós vivemos um período em que nós temos que ter um foco. E se nós nos distrairmos um segundo, nós podemos vacilar na fé. Por isso que Cristo diz muito claro lá nos evangelhos, aliás, Paulo diz, né? Aquele que está em pé, cuidado, distrações. E nós hoje estamos numa situação com tantas novidades, e são tantas novidades que enfraquece. Porque, eu ainda vou falar sobre isso, mas o inimigo tem tentado criar tantas estratégias para conseguir fazer você estar tão ocupado, são tantas distrações. Eu estava vendo um neurocientista falando esses dias, e ele estava dizendo o seguinte, ele falou assim: olha, hoje as pessoas estão tão acostumadas com o ultra, que com o básico você tem mais dificuldade, você acha que é tedioso. Por exemplo, se você ficar uma semana assistindo uma série, depois de uma semana você vai ter muita dificuldade de ler um livro, porque a sua mente entrou num processo tão profundo que o estímulo que a série te trouxe vai te fazer muito difícil de você conseguir. É muito difícil alguém, depois de assistir 2h30 de um filme, parar para fazer o culto, sabe? É muito difícil para você ficar no domingo à tarde assistindo 2 horas de futebol e depois vir para a igreja tranquilo. É muito difícil, porque a sua mente está num êxtase muito grande. Eu comi salada uma semana. Depois de 3 dias a salada está gostosa, não está não? Tem sabor, porque as papilas gustativas... É papilas? É, gustativa, estou olhando para a nutricionista ali, porque senão ela me corrige em casa. Ela muda com, né? Mas se depois de uma semana você comendo salada, você comer um Mac, você vai ter dificuldade de comer salada depois. Porque é tão concentrada, é tão ultraprocessada, é tanto condimento. Tem um restaurante, tem um refrigerante aí, que ele é ácido puro. Se botasse ele na boca puro, você cuspiria, você não conseguiria tomar. Mas ele tem tanto açúcar, tem tanto condimento, tem tanta coisa que você coloca na boca, ele consegue enganar as suas papilas gustativas e fica gostoso para você. Nós vivemos num tempo de distrações, de novidades que enfraquecem a mente. Nós estamos ficando com a mente muito enfraquecida. Martim Lutero diz assim: a fé que não requer nada, não custa nada e não sofra nada, não vale nada. A fé tem que ter um preço. E aí eu costumo dizer que nós temos um estilo de vida que precisa ser observado. Amigos, das pessoas, 10% lerão a Bíblia, 90% lerão você.
10% das pessoas vão ler a Bíblia, 90% vão ver o que você faz na tua vida. É por isso que nós precisamos entender a nossa responsabilidade nesse tempo que vivemos. E aí eu trouxe até, amigos, aqui 2 conselhos rápidos. Primeiro, cuidado, queridos, com as horas do sábado. Nós estamos mudando muito as horas sagradas. Amigos, o sábado continua sendo sagrado, sabia? O sábado ainda é importante. E sabe que horas que começa o sábado, sabe? Adivinha que horas que começa? Que horas? 6 horas da tarde? Não. Que horas começa o sábado? No pôr do sol. Sabe que horas começa o sábado? Na hora que você olha para a janela e o sol está sumindo. Tem gente que não, porque 7h30, está dando pôr do sol, está lá lavando a casa, arrumando. Porque eu sei, a vida é corrida mesmo. Mas amigos, a gente precisa preparar para viver esse dia. O sábado tem que ser o melhor dia da semana. E ele não vai ser o melhor dia da semana se ele não for preparado. Prepare para viver esse dia com alegria. O sábado tem que ser uma bênção na nossa vida. Venha para a igreja, depois almoce bacana com a sua família. Mas já comprou ontem. Tenha responsabilidade, amigo. Você está vivendo para Deus. A Bíblia diz assim: o critério é não fazer o seu próprio interesse no meu santo dia. Ainda é válido esse texto. E segundo, cuidado com quem você anda e lugares que você frequenta. Dia para trás alguém me perguntou assim: pastor, eu posso ir no Rock in Rio? Você acredita? Eu falei: pode. Só tem uma coisa que você não pode. Ela o quê, pastor? Eu falei: ir para o céu depois, né? Amigos, cuidado, tem gente que está diminuindo. Amigos, aí, o pecado ainda é pecado, sabe? Cuidado, o inimigo tem tentado colocar distrações. Precisamos voltar para esses caminhos corretos, dos princípios de Deus. E de vez em quando é importante nós pregarmos a graça, o amor de Deus, é super importante. Mas também temos responsabilidade espiritual. E claro, em guerra precisamos ser fiel a Deus e precisamos ser fiel à missão. E precisamos cumprir essa missão que é tão importante para a gente. Costumo dizer que o maior direito do ser humano é de conhecer a Cristo. E é esse o nosso objetivo principal. O maior direito do ser humano é o de conhecer a Cristo. A comunhão, amigos, pode até encher a igreja, mas é a missão que vai encher o céu. Enquanto você espera, Deus quer que você tenha fidelidade a Deus e você tenha fidelidade à missão de Deus.